você que nos acompanha pela manhã, muito bom dia. Para quem nos assiste à tarde, boa tarde, e à noite, da mesma forma, boa noite. Só posso dizer, sejam bem-vindos à nossa conversa. Aliás, a tecnologia nos permite, nessa nova geração, conversar a qualquer momento e ser ouvido a qualquer momento sem necessidade dessa formalidade do dia, da tarde ou da noite. Mas seja qual for a circunstância, seja bem-vindo à nossa roda de conversa. Ou melhor, vamos chamar isso de prosa. O que é prosa para nós que somos do Sul? O João Vicente, eu, o Henrique é de São Paulo, o Léo é do Rio e tem uma parte de Goiás. A prosa nada mais é do que uma conversa aberta, sem pauta, mas com o objetivo único, colocar os assuntos em dia. E é o que a gente começa a fazer a partir de agora aqui no nosso canal 12 do PDT. E nessa prosa a gente vai trazer muita gente, recuperar muitas histórias e fazer com que a história brasileira seja recuperada pela forma de comunicar do nosso partido, o PDT. Por isso, através desse prosa, que é um programa da Fundação Brizola Pasqualini, nós temos a satisfação, e agora pode abrir aqui o cenário para a gente, Rafael, a gente receber aqui grandes e queridos amigos e companheiros de luta partidária. O Léo Zumpi, que é economista, o Henrique Mathiesen, que é advogado, o Carlos Miquiles, que é historiador, que é professor, e o nosso centro desta prosa, que é o João Vicente Goulart. A gente podia classificar o João Vicente de uma série de situações que ele é. Eu podia chamá-lo de cineasta, eu podia chamá-lo de um cara do bem, mas eu vou me limitar a dizer o seguinte: este cara é filho do cara, filho do presidente João Goulart. Numa semana que a gente comemora uma recuperação da história, está se devolvendo para a história política brasileira algo que não poderia ser tirado, e uma lembrança que estava fazendo muita falta. Nós convidamos o João Vicente para essa conversa aqui. Então o João Vicente vai esperar um pouquinho mais, porque eu vou primeiro começar conversando com o Carlos Miquiles, que está aqui ao meu lado. Esse assunto é delicado, é sério e importante, e que bom te ter aqui nessa prosa, professor Miquiles. Tudo bem? Opa, tudo bem. Eu quero, primeiramente, parabenizar a Fundação Leonel Brizola Pasqualini por essa brilhante, extraordinária iniciativa em inaugurar mais uma experiência de comunicação, de didatismo, de informação para quem nos assiste, levando informações através de um bate-papo informal sobre a história brasileira. E, claro, quero agradecer ao Paulo, ao Léo, ao Henrique, companheiros de didatismo da Fundação Leonel Brizola, e também saudar a presença do João, que é um grande companheiro, é uma figura histórica. Léo Zumpi, que representa para você, está participando dessa roda aqui. Bom, algo simplesmente extraordinário para poder delimitar em palavras. Vamos trazer aqui nessa conversa algo que nos é muito caro, que nos é muito importante, que é um pouco da memória do Jango, essa querida figura da história que durante muito tempo ficou relegada, ficou dissimulada pelas forças que lhe usurparam o poder. E hoje a gente tem essa oportunidade de resgatar a história, até porque é importante isso. A história é sempre também um espaço de disputa política. E estar nessa roda aqui, poder fazer essa conversa, é realmente um grande privilégio. É uma honra participar de um momento como esse, até porque nós somos herdeiros políticos do trabalhismo de Getúlio, de Brizola e de João Goulart. E ter aqui o João hoje é ter a história do Brasil, a história do trabalhismo, a história do povo brasileiro num bate-papo. As gerações contemporâneas não conhecem a verdadeira história do Brasil, de um presidente que se deu a sua vida pelas causas mais caras do povo brasileiro e que nunca mais retornou ao seu país. Portanto, esse bate-papo, essa prosa é fundamental para resgatar a história e marcar que nós somos os herdeiros do trabalhismo, herdeiros de João Goulart. Ô João, seja bem-vindo a essa roda aqui, você está entre amigos, sinta-se em casa. Obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado por estarmos aqui na nossa casa. Realmente o PDT é uma casa de longa data, né? Eu, principalmente, sou signatário da Carta de Lisboa, então
Isso aqui é mais do que uma casa. Eu estava tentando entender porque que isso estava exatamente embaixo da nossa identificação maior do PDT. Agora entendi. Então eu quero te agradecer, estar aqui nessa roda de amigo com o Paulo, com o Léo, com o Mathiesen, com o Carlos. E para nós é sempre uma satisfação nós estarmos dentro de nosso partido, de nossa casa, e hoje agradecendo esse convite para falar exatamente no presidente João Goulart. Meu pai, que nesse ano, inclusive, nós atravessaremos aí 40 anos sem ele. O Brasil vai fazer essa ultrapassagem dos 40 anos sem Jango. Qual é o tamanho da tua dor, João? Ela é uma dor, mas porém, no exílio a gente aprende a ter a dor, ela um pouco sensibilizada pelo destino. O que eu quero dizer com isso? A dor e o destino muitas vezes se confundem com a vida. Meu pai, no exílio, dizia sempre a todos nós, olha, um dia a história vai recompor, né, as posições dos homens, as posições do que aconteceu no Brasil, meu filho. Porque nós nos criamos no exílio. O Uruguai foi a minha segunda pátria. Eu jurei a bandeira uruguaia. Isso faz parte das dores do exílio. E as dores do exílio são exatamente essa, poder construir dentro de nós mesmos como crianças, hoje como homens, já com netos, de que a luta vale a pena. A luta de Jango foi um destino que a vida lhe trouxe. A sua morte no exílio, a sua dor, a saudade dos brasileiros, tudo isso nos não somente reconforta, mas nos injeta o espírito do direito de continuar lutando pelas suas lutas, pelos seus ideais, por aquilo que ele sempre lutou dentro do trabalhismo e foi uma figura incólume dentro do trabalhismo, que é uma melhor distribuição de renda através daquilo que ele propôs e que o país até hoje não atingiu. A reforma agrária... a nossa roda agora, né? Porque agora, a partir de agora, o João já está devidamente apresentado. Eu só quero fazer uma ressalva, Miquiles, que eu acho que você vai lembrar na introdução da primeira pergunta ao João Vicente. Nós estamos falando numa semana que é uma semana importante para nós que somos pais e para nós que somos filhos. Ou seja, no dia em que todos nós poderemos, assim, aqueles que ainda têm o seu pai aqui, reverenciar o seu pai, o João Vicente vai estar no túnel que hoje tem o nome do seu pai. E eu me inspiro nisso, ao dizer isso, ao olhar nos teus olhos, cheios d'água, cheios de lágrima, por conta de uma emoção. Imagina o tamanho da emoção do filho. Bom, Paulo, eu acho que você toca num aspecto que para mim é muito fundamental, porque o que nos caracteriza como seres humanos é essa humanidade em se comover com a dor do outro, né? Então, você toca num aspecto, e o João Vicente agora, quando começou a falar, falou do João Goulart, que para a maioria das pessoas, para a história política brasileira, para a sociedade brasileira, e oxalá, eu espero que para as novas gerações eles tomem conhecimento desse homem que foi João Goulart, um presidente da nação brasileira, um grande homem, uma grande figura, que fez ao lado de Getúlio Vargas, não é, com o Brizola também, um pedaço da história fundamental. Mas tudo isso, diante do que você provoca, Paulo, que é a emoção da condição de ser humano, e pelo que o João Vicente falou como filho. Eu não olho para ele e vejo o filho do presidente. Eu olho para o João Vicente e vejo o filho que eu sou, que o Léo é, que você é. Somos pais hoje em dia, né? Eu lembro de fotos do João Vicente, eu era garoto, criança, e via o João Vicente pequeno nas fotos, nas imagens, para mim muito longínquas, o João Goulart, não é, no exílio. Tudo isso era fictício, era uma ideia, era uma ilusão. E hoje eu estou com o João Vicente, nós estamos aqui no PDT, não é, desde os 79, desde a Carta de Lisboa. Então a gente tem que reverenciar, a gente tem que se submeter a essa força tremenda que é a história.
Mas a história que eu quero chamar a atenção, João Vicente, é para a história humana mesmo, né? Eu gostaria muito de escutar você, não falando de bandeiras revolucionárias ou de bandeiras trabalhistas, mas eu gostaria de escutar do João Vicente, falando do pai dele, como um homem que marcou a história brasileira pelo seu grande e tamanho humanidade, que era o João Goulart. O João Goulart, quando eu lembro dele, da história dele, é um homem simples, um homem do campo, um homem humanizado. E eu acho que nós precisamos recuperar esse sentimento de humanidade que o mundo hoje, em agosto de 2016, carece profundamente. É esse humanismo. Nós temos que resgatar isso. E esse espaço, esse bate-papo, essa roda de conversa, ou essa prosa, esse verbo, incita isso. Eu me emociono porque, como todo ser humano, e o que o João Vicente falou, por exemplo, o destino, né? Temos que refletir sobre o destino dos homens. A gente não deve se lamentar, porque, às vezes, a dor é o caminho pedagógico também para a gente recuperar a nossa humanidade, né? E aí eu acho fundamental que a gente, nesse bate-papo, informalize e sinta a emoção de estar com o João Vicente, que é um pedaço dessa história, que não é apenas uma história, uma página no passado, mas é uma continuidade de alguém muito humano que foi João Goulart. A tinta é boa, né? Porque você era garoto, no colo do presidente Jango, e o Miquiles já estava aí, a tinta é boa. Fala, João. Nós vivemos uma ditadura durante muito tempo, a qual ela, por anos e anos, tentou desconstruir a imagem do presidente João Goulart e desconstruir os fatos que o levaram ao exílio, não é? Naquele momento não era golpe também, eram revolucionários. Então esses revolucionários, foi o povo na rua que exigia, e não era nada disso. Hoje, 52 anos depois do golpe, nós brasileiros, presenciando um momento político de quase idênticas proporções. Por quê? Porque existe uma luta entre os mais fracos e os mais poderosos. Jango sempre se colocou ao lado dos mais fracos. E esta foi a grande vitória de Jango. Mesmo no exílio, mesmo sem poder haver retornado, que é esse destino, Miquiles, que a gente fala, ao Brasil, nós permanecemos 52 anos depois falando sobre Jango, colocando elevados com o nome de Jango, restaurando a memória de Jango, recolocando-o no lugar que merece. E por quê? Porque ele fez e permaneceu ao lado das justas reivindicações populares. E ele tinha um entendimento muito grande dentro dele, esse era o seu destino. Jango, no dia 1º de abril de 1964, ele foi proposto permanecer no poder sob certas condições que violavam a sua identidade, o seu comportamento e a sua trajetória política, quer seja fechar o Congresso, prender Brizola, estrangular os sindicatos. E Jango disse, na época, ao general Cruel: olha, general, você fique com seus revolucionários, que eu fico com a história do meu destino. E foi para o exílio. Hoje, nós estamos vendo a história recompor 52 anos depois, e te digo, Paulo, com toda a sinceridade, a dor do exílio e o sofrimento que nós tivemos nesse aspecto, eu prefiro 500 vezes, tenho orgulho 500 vezes de ser filho do presidente João Goulart, um democrata, um homem que lutou pelo 13º, foi ele que implantou pelos trabalhadores brasileiros, do que ser filho de qualquer general desses que subjugaram o povo brasileiro, que botaram as botas em cima dos brasileiros, que torturaram, que caçaram, que sequestraram e que esgoelaram a nossa democracia. É interessante nesse aspecto, porque quando você fala em tortura, não foi só aquela mera tortura feita nos porões da ditadura. Foi uma geração inteira torturada. A minha geração veio dessa tortura.
E tem uma foto do Jango que me corta o coração e eu não gosto nem de vê-la. É aquela dele tomando um chimarrão na fronteira, olhando para o Brasil. E aí você imagina que um homem da envergadura do Jango, da sua bondade, da sua coragem, foi obrigado a morrer longe da sua pátria. E simplesmente porque estava propondo aquilo tudo que nós estamos reivindicando hoje. 2013, aquelas manifestações pediam as reformas de base, sem saber que era a reforma de base, até porque na escola, para essa nossa geração, Jango foi pintado com as piores cores, as piores tintas, como se fosse um covarde, como se fosse um comunista desqualificado. E aí depois eu pude me aprofundar na história, conhecer a obra do Jango e ver o que ele propunha: a reforma bancária, a reforma tributária, a reforma educacional. Era um homem que propunha e enxergava um Brasil muito melhor e um Brasil para todos os brasileiros. E essa corrente do pensamento autoritária, que agora retorna ao poder central no Brasil, faz com que eles morram no exílio e que gerações sejam sacrificadas. Porque não foi só a grande obra da ditadura, não foram só os porões, né, as torturas, mas a enorme concentração de renda, a favelização, a entrega da nossa educação, uma educação precária que nós temos hoje, tudo obra dessa ditadura que, infelizmente, algumas pessoas, por falta de informação, hoje brandam que os militares deveriam voltar ao poder. Um grande equívoco até daqueles mesmos que não conhecem a história como ela deveria ser. É interessante que o teu pai era um pacifista, mas um guerreiro nas ideias e nas eleições. Quando impunha para ele a decisão soberana do povo, seu pai nunca recua, e ele foi para cima com a decisão soberana do povo. Isso nas eleições que elegeram o vice-presidente e no plebiscito que deu a volta a ele à presidência da República, naquele golpe que armaram para ele não assumir a presidência. Mas quando ele viu que a vontade soberana do povo não ia ser respeitada, ele simplesmente se recolhe e vai para o exílio, né? Porque ele viu que a resistência ia matar muitos brasileiros, né? Da onde seu pai viu realmente, olha, não vou resistir, eu não vou derramar o sangue brasileiro dessa forma e eu me sacrifico pelo povo brasileiro. Qual o momento que seu pai sentiu que realmente o exílio era o único caminho? Olha, eu, nas longas conversas do exílio, que a gente foi crescendo em vários países, porque também no Uruguai nós tivemos certo tempo, veio o golpe no Uruguai, fomos para a Argentina, Paraguai, Inglaterra. Enfim, o exílio é uma espécie de lugares que a gente se acostuma a ser aves migratórias. Você tem que estar pronto para voar para outros países. Mas, essencialmente, em 1964, nós vivíamos uma política de Estado determinada pelo Pentágono americano. Nós pensávamos que 1964 fosse apenas uma quartelada daquelas, ou se imaginava isto, que logo, né, se resolveria politicamente como sempre foi. Não era. 64 foi um golpe militar dirigido pela política do Departamento de Estado americano, uma política dirigida posteriormente pelo Comitê dos 40, presidido pelo Kissinger. Veio 64, depois caiu o Brasil, caiu a Argentina, caiu o Uruguai, caiu o Chile, caiu Bolívia, caiu o Peru, enfim, chegou um momento na América Latina que esta política do militarismo e das ditaduras militares, orientadas pela política do Departamento de Estado, nós só tínhamos, em certo momento, um governo democrático, que era o do Andrés Pérez, na Venezuela, mas completamente entreguista do petróleo venezuelano aos americanos. Então, tem que se ver o seguinte: Jango, quando cai em 64, os americanos pensaram, naquele momento, e isso hoje já é conhecido, nós tínhamos a 4ª Frota Americana completa na costa brasileira. Jango foi um vitorioso. Jango não foi um derrotado, mesmo com a sua morte no exílio. Eu acho que
a grande vitória do presidente João Goulart, com a atitude da sua renúncia pessoal ao exílio e a sua morte no exílio, foi, primeiramente, evitar uma confrontação entre brasileiros e, segundo lugar, manter a territorialidade brasileira, que estava em risco naquele momento, caso houvesse uma resistência. Já existia a República de Minas, se houvesse uma resistência, assim como os Estados Unidos reconheceu, com o presidente João Goulart dentro do território nacional, o Masile na madrugada do dia 2, o próprio foi o primeiro país, eles reconheceriam a República de Minas em Belo Horizonte, caso houvesse a resistência a partir do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que Jango, nesse aspecto, essa é a verdadeira inversão da história durante as épocas ditatoriais. O que não se conta? O que não se conta é que os americanos realmente esperavam uma resistência e esperavam dividir o Brasil em dois com essa resistência, como fizeram no Vietnã, como fizeram na Coreia, e queriam fazer isso aqui. E essa foi a grande vitória de Jango. Então, ele tinha um raciocínio muito humano no que se referia às suas conquistas pessoais para o povo brasileiro. E isso não foi só em 64, não foi só nas suas eleições como vice-presidente, que fez mais voto em 55 do que o próprio presidente Juscelino. Isto vem lá de trás. Esta impressão dele de ceder a vida, diante das preocupações do povo brasileiro, vem desde Getúlio. Ele foi o grande seguidor de Getúlio e, como ministro do Trabalho, hoje mesmo, se hoje nós temos um salário mínimo de 800 e poucos reais, 50% desse salário se deve, que está embutido nesse salário de hoje, se deve ao 100% conquistado pelo ministro do Trabalho em 1953. Seu pai era um perceptivo? Ele era uma pessoa muito intuitiva politicamente. Ele tinha muita intuição política e um grande negociador politicamente. Ele tinha um carisma muito grande na política, ao ponto de, na época, por exemplo, existia, que votava com o governo João Goulart, que foi uma das conquistas para conseguir o plebiscito de janeiro de 63, tinha o UDN, que era do próprio Carlos Lacerda, mas tinha o UDN Bossa Nova, que era hoje representante do presidente Sarney, que votava com o presidente Jango, mas o Sarney dizia assim, olha, para os companheiros dele, tu vai falar com o Jango? Olha, não fala mais de 10 minutos, senão tu vai aderir. Então ele tinha um carisma pessoal muito grande que fazia com que esses diálogos, ele conduzia as pretensões trabalhistas, vindas lá de Getúlio, vindas de Pasqualini, e essas conquistas, muitas se devem a ele. O 13º, que todos nós hoje, trabalhadores, ganhamos, é conquista do governo João Goulart, antes do golpe, em 1962. Então, ele negociava para conquistar. E eu acho que esse foi o grande desafio político e o que nós temos que ver hoje na vida do presidente João Goulart. Você estava falando que o golpe no Brasil foi um golpe articulado por Washington. E uma das coisas que acusavam seu pai era que ele era comunista, aquelas bobagens todas, sendo que seu pai era um grande empresário e conseguia desenvolver muito bem a sua atividade empresarial como fazendeiro no Rio Grande do Sul, vendedor de gado. Aonde o seu pai contrariou frontalmente os interesses americanos para eles darem um golpe que deram aqui no Brasil? Em vários aspectos. Hoje, essa história de acusar Jango de comunista, é até bom essa nossa prosa, para quando essa nova geração escutar, Jango era comunista, isso já é uma pecha que vem. Até porque não se pode tratar Jango como comunista, exatamente porque a reforma agrária de Jango não era uma reforma de Estado. Jango, ao ver uma sociedade tremendamente imperial, no modelo fundiário, Jango queria o quê na reforma agrária? Queria construir e dar 1 milhão de novos títulos para novos proprietários rurais que desenvolveriam 1 milhão de novos tratores, 1 milhão, ou seja, desenvolveria a indústria nacional, com título de propriedade. Qual é o regime comunista que dá título de propriedade ao novo agricultor?
Então nós temos aí uma série de erros, e esses erros históricos é que nós viemos tentando corrigir. A família fundou o Instituto Presidente João Goulart, inclusive para ir resgatando esse tipo de sandices que a direita brasileira e que as elites brasileiras continuam a dizer. Essa pergunta que o Henrique pior, vocês muitas vezes se fizeram, né? E pior, só para concluir, hoje nós temos liberações das conversas gravadas na Casa Branca entre Kennedy e seus assessores. Na época, já o Lincoln Gordon veio com essa missão para derrubar o governo João Goulart. Ele diz: nós sabemos que Jango não é comunista. O Partido Comunista no Brasil era incipiente, nem existia ainda, tinha sido cassado há anos atrás. Nós sabemos que Jango não é comunista, mas vai ser tratado assim porque é o único jeito de nós levantarmos a mídia contra as ações que ele vem praticando. E é evidente, quando se fala no império do capital americano, que eles não gostaram de controle de remessa externa das empresas multinacionais para suas matrizes. Outorga a Petrobras do monopólio da perfuração e refino do subsolo brasileiro do óleo. Encampação de todas as refinarias que não fossem brasileiras para o controle da Petrobras. Até parece hoje que nós estamos discutindo o problema de hoje. Nós estamos discutindo o problema do golpe de 64. Evidente, controle de aluguéis, reforma educacional, a reforma tributária que João queria. Fala em reforma tributária aqui hoje, e falam em criação de impostinho aqui, impostinho lá. Isto é apenas uma pincelada pequena. A verdadeira reforma tributária é tributar patrimônio, não tributar salário. Por que esse país tributa apenas o salário e não tributa o patrimônio das grandes empresas? Não falo nem em grandes fortunas, o patrimônio total de todo mundo, que como vários países têm, para quê? Para exatamente tributar aonde os grandes milionários têm os seus ganhos e os seus paraísos. Então, aliás, a concentração de renda é enorme no país. Tremenda. Menos de 1% da população detém 57% de toda a riqueza. E isso gera sérios problemas para a economia e, consequentemente, para a sociedade. Sem dúvida. E o pior de tudo ainda é a concentração da mídia em 5 famílias. Então, nós temos um país que nós temos que rever aquelas políticas de Jango. Nós temos que ver e resgatar, adaptá-las aos novos tempos, mas nós continuamos vivendo num país tremendamente desigual e profundamente injusto. Você percebeu que nós estamos conversando nessa prosa com João Vicente Goulart, o filho do presidente João Goulart. No dia 14 de agosto, que é o Dia dos Pais, ele, a sua esposa e uma pá de amigos, de gente que comunga da mesma história do João Goulart, estará em São Paulo, num ato que vai recuperar uma parte da história. Uma parte, né, João Vicente? Uma parte. Que o túnel vai se chamar, já está se chamando, né? O elevado já passa a se chamar João Goulart. Sai um militar e entra um presidente decente. E isso, que importância que isso tem? Toda a importância. E o João Vicente dizia agora que os novos, né, é bom que essa nova geração conheça um pouco a nossa história. Você entra hoje em qualquer academia, você tem uma grande parte da história mundial, mas a essência da história brasileira você não tem, infelizmente. Professor Miquiles, quero a sua colaboração conosco aqui, participando dessa nossa prosa. Não, eu fico escutando, João Vicente, vocês comentando, colocando essas ideias do embate político na história política brasileira, e fico pensando, porque surgem muitas ideias, né? Quer dizer, muitas ideias. Essa cabecinha estava pensando o quê agora? Eu estava pensando que quando o João Vicente, por exemplo, falou que o João Goulart, quando presidente, poderia ter escolhido o caminho do acordo, do entendimento, com o conluio com os militares, eu fiquei pensando que a grandeza do João Goulart, né? Porque isso mesmo aconteceu, porque a história da humanidade ela se repete.
É uma pobreza tremenda, né? Essa baboseira de ficar chamando comunista, não comunista, tudo isso é ridículo, porque o grande compromisso, a grande ideia, a força que persegue todos nós, nesse momento, em qualquer momento, se é um mandatário, se ocupa um cargo ou não, é fazer o bem, é ser sensato, é pensar, é raciocinar, é resolver os problemas que estão colocados. Agora, alguns seres humanos são especiais, né? Por exemplo, quando o João estava falando isso, eu quero retomar, eu estava pensando numa coisa importante, que é onde começa a humanidade pensando, que é com Sócrates. O Sócrates também, que tinha uma mania de ficar na rua indagando, instigando as pessoas da antiga Grécia a pensar, a raciocinar, a questionar, a dialogar, ele foi condenado absurdamente, né, por duas acusações. A acusação de que ele estava perturbando a ordem e adulterando a índole da juventude. E depois agredindo, ofendendo, profanando os deuses. Mas, nesse processo do julgamento dele, ele foi chamado. Diz, olha aqui, nós podemos te salvar, cara. Você foge para Estagira, sai de Atenas. Ele disse, não, eu não vou fugir. Eu vou enfrentar. Eu sou um homem da polis. Eu sou um homem da lei. Eu sou um homem da legalidade. Se as leis, mesmo injustas, me condenam, eu vou me submeter à condenação. Então, quando o João Vicente fala do João Goulart, e o João Goulart, com a grandeza dele, que talvez o João Goulart seja um dos caras, um dos políticos, dos estadistas mais conciliadores, né? Ele expressa muito essa profundidade da personalidade do brasileiro, né? Eu não quero dizer que o brasileiro seja um cara aguerrido, um cara animalesco, um cara violento, fundamentalista. Eu acho que a gente tem que lutar pela nossa capacidade eterna do entendimento, da conciliação, do diálogo, da ética em busca de solucionar problemas que são diferentes. Os problemas que o João Goulart enfrentou, que ele tentou resolver, foi impedido, mas ele teve a grandeza tremenda de dizer, eu me submeto não ao golpe, mas eu me submeto a essa grande força que vem da história do povo brasileiro, que é não ver meu povo sofrendo com o derramamento de sangue. Eu me submeto. E foi para o exílio, e transformou o exílio nisso que o João Vicente falou, quer dizer, ninguém está aqui choramingando, lamentando, não é? Eu acho que todos nós estamos com grandeza aqui de pensar a estatura do João Goulart, o tamanho que ele representa para a nossa história, e é o nosso papel, enquanto seres viventes, resgatar essa história com dignidade, com respeito, não é? E com essa vontade de entender o Brasil, puxar essas experiências para os dias atuais e continuar essa luta. E qual é essa luta fundamental que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? É um exercício ético de entendimento, de compreensão, de esclarecimento, um exercício fundamental, que para mim João Goulart representa muito isso. É por isso que eu procuro ler o João Goulart, claro, como um grande político, um estadista, um cara que enfrentou desafios tremendos com forças reacionárias, com a elite perversa, cruel, que o Brasil tem, mas com uma grandeza que poucos políticos têm. E por isso ele está vivo até hoje, como Brizola, não é? Que a gente está tentando perpetuar, falar para essa nova geração. Porque imagina agora, gente, esses jovens que têm hoje 16, 17, 18 anos, né, tomara que a gente consiga atingir essa geração nova, né, e passe informações, porque a grande tragédia do Brasil sempre foi, e a gente está tentando aperfeiçoar, e eu acho que nós avançamos muito, né? E a contribuição do trabalhismo, né, do João Goulart, do Brizola, é tremenda nesse sentido, é cada vez mais a gente buscar aperfeiçoar. Não importa o que aconteça, a gente tem que ter orgulho da nossa história, do nosso papel e da nossa missão aqui, que é derramar informações,
consciências e pregar que a única solução para o nosso país é entender nossa história através de uma conscientização de que nós estamos destinados a sermos comprometidos com a educação, escola, tirar a criança da escola. Pode ser pueril essa afirmação, por determinado segmento de direita ou de esquerda, isso pode ser pueril. O importante é a luta de classe, o importante é o lucro, é o consumismo. Não. O importante é viver bem, com sensatez, com entendimento e exercitando ética nesse sentido de construirmos soluções para os problemas diferentes que nós estamos vivendo. E é esse nosso papel. Então, eu, como professor, eu fico muito orgulhoso desse bate-papo com o João Vicente, né, que é uma história viva, né? Então, todos nós estamos participando desse momento e que eu quero reiterar isso. A gente tem que pregar, feito pastores, feito missionários, de que a solução para esse país é o resgate da educação em tempo integral. E não é utopia isso, não. Isso não é uma utopia irrealizável. É uma utopia realizável, Paulo. Nós podemos fazer isso. Você, Miquiles, faz muito bem essa conceituação, né, do que o importante é viver bem. E, apesar das ideologias e das formas, o que um governante deve perseguir é o bem-estar do seu povo. E eu associo isso muito com a imagem do Jango. Desde que era o ministro do Trabalho, no governo Getúlio Vargas, e depois, quando era presidente da República, quando propõe de forma democrática ao Congresso, com as bases sociais, as reformas que deveriam ser feitas. Então, acho que o governo do Jango, a prática do Jango, tinha muito a ver com isso. Como é que você enxerga também isso, João Vicente? Ele era profundamente um democrata. Ele não se apartava um minuto, um segundo daquilo que ele entendia como o governo da maioria. E, sem dúvida alguma, todas as suas ações, os seus movimentos políticos entre o 25 de agosto de 1961, quando ele assume o governo brasileiro, uma emenda que foi tirada, né, dos escaninhos do Congresso Nacional, que era até uma emenda do gaúcho, do Raul Pila, que foi aprovada a emenda adicional número 4, às pressas, para conseguir dissecar, para conseguir acalmar a crise político-militar, porque o Brasil já ali naquele momento, quando os 3 ministros militares do presidente Jânio Quadros, o Odílio Denis, Silvio Reck, o Grum Moss, se levantam contra a Constituição, né? Se levantam contra a Constituição, como é comum nos militares brasileiros, hoje já está mais calmo, mas se levantam contra a Constituição de 1946, dizendo que Jango estava na China e que se chegasse no Brasil ia ser preso e que não ia assumir, quando ele era o vice-presidente democraticamente eleito, diga-se de passagem, e é bom a gente fazer um esclarecimento aqui, que Jango derrotou, antes se votava o vice-presidente em eleição separada, a isso que nós estamos vendo hoje, que diz que o vice-presidente, hoje interino, Michel Temer, foi votado. Não foi, ele foi numa chapa. Votado foi o Jango, que a população decidiu, e decidiu contra o vice do presidente Jânio Quadros, que era o senador Milton Campos. Ou seja, a chapa presidencial de 1960 era Lote Jango, Jânio Milton Campos. Ganha Jânio para a presidência e perde o vice do Jânio, que era o senador Milton Campos, perde para o Jango novamente, que tinha um amplo respaldo sindical pelas suas tradicionais lutas pelos direitos dos trabalhadores brasileiros. Então, Jango era essencialmente um democrata e respeitava essa democracia. E quando Jango assume, em 25 de abril de 61, ele assume, aceita, porque o Congresso assim determinou, numa votação na madrugada, instaurando o parlamentarismo,
Ele aceita dizendo, se é pelo consenso e pelo fim da crise, mais uma vez, naquele momento, ele evita uma confrontação, porque o Brizola tinha levantado, o governador Brizola, a legalidade, e haviam setores que queriam fechar o Congresso Nacional e partir para uma nova Revolução de 30. Ele aceita naquele momento, porque já tinha sido votado no Congresso Nacional, não poderia se omitir, ele como respeitador de um Congresso livre, dizer que não aceitava uma decisão votada pela maioria que representa o povo brasileiro, numa madrugada, a emenda adicional número 4. Mas, durante um ano, ele assume a presidência da República e quer a restauração de seus poderes presidenciais, o que acontece através do plebiscito de 1963, onde a imensa maioria do povo brasileiro, 87%, lhe devolve os poderes presidenciais e acaba com o parlamentarismo no Brasil. A partir desta devolução dos seus poderes presidenciais, é que ele parte definitivamente para uma luta das reformas de base, que sabia ele e entendia ele, seria uma luta muito difícil, porque assim ontem como hoje, ela toca, ela tira, ela extrai muito dos privilégios ainda incrustados nas elites brasileiras que até hoje nós vivemos. Você, em vários momentos da prosa, você coloca o seu pai vencedor. E, de fato, a verdade avassaladora da história coloca o seu pai como grande vencedor. Uma das cenas que mais me marcou a minha vida foi quando o corpo do seu pai veio para Brasília para ser honrado como chefe de Estado, e eu vejo todas as Forças Armadas carregando o caixão do teu pai aqui no Palácio do Planalto, uma das grandes homenagens que seu pai recebeu. Mas a história do trabalhismo é uma história de tragédia, porque a gente teve dois presidentes. Um se suicidou, que foi o Getúlio, e o outro que foi o seu pai, que faleceu no exílio. Seu pai, se pudesse numerar uma grande mágoa do teu pai, entendeu? Das grandes, porque um golpe também é feito de muitas traições. Houve traição no governo Jango, houve traição de companheiro. Qual seria a grande mágoa do teu pai desse longo tempo de exílio, dos acontecimentos brasileiros? Ele não demonstrava mágoa desses sentimentos. Ele encarava as traições como parte da política. Ele tinha esse dom de conversar com os seus adversários, com os seus inimigos, ao ponto dele receber Lacerda para fazer a frente ampla, né? Porque o que ele dizia? Ele dizia, olha, nós estamos aqui no exílio, lutando pelas nossas convicções, mas nós caímos pelas reformas de base, mas hoje qual é o nosso grande adversário? É a ditadura brasileira. Nós estamos aqui, ele dizia isso lá no exílio, nós estamos aqui lutando sem nada, talvez, e fazia uma imagem de retórica, quando ele falou para o Lacerda isso lá em Montevidéu, na Legião da Pátria, que era uma avenida onde nós morávamos. Ele disse, olha, nós estamos aqui com 38, veio o Lacerda nós estamos aqui na trincheira com 38zinho lutando contra o Império, veio o Lacerda com uma metralhadora, muito bem, se une a nós aqui dentro dessa trincheira e depois nós vamos lá na frente discutir as nossas divergências, mas a nossa primeira luta é derrubar a ditadura brasileira. Então ele tinha essa imagem de conversar muito com os seus adversários, sem a mágoa de não converso, as coisas se tornam irreversíveis. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que nesse aspecto ele tinha um sofrimento muito grande, porque ele, claro, evidente, ele desejava fazer mais pelo povo brasileiro e não pôde fazer, ou seja, a sua vida e a sua conduta foi orientada pela sua fortaleza espiritual, que o destino lhe indicou ser hoje o único presidente a morrer no exílio, lutando pela democracia, pela liberdade, pela justiça social, como forma de governo para o nosso povo brasileiro. Eu queria fazer uma pergunta muito de natureza humana. Saiu agora um livro do teu primo, filho do Brizola, Brizola, meu pai, do João Brizola, me parece. Um livro interessantíssimo, muito cheio de emoção e de informações.
Eu queria saber a tua opinião sobre essa publicação, mas eu gostaria imensamente também de escutá-lo, um depoimento do teu pai, desse tamanho imenso que o João Goulart tinha de conciliação, de entendimento, de um homem pacífico, homem pacificador, e o gesto que ele teve de procurar o Brizola no exílio e se conciliar com o Brizola. Eu acho que eu queria escutar essas duas questões, em relação ao teu primo, que vocês conviveram muito, e esse gesto grandioso, magistral, de excelência e de virtude, que foi o teu pai procurar se reconciliar com o Brizola, casado com a irmã dele, que sofria esse drama, essa angústia existencial, que era ter um irmão e um marido em posições de conflito. Olha, eu pelo que conheço do humanismo de meu pai, ele nunca, inclusive porque foi ele, em certo momento, ele chegou no dia 4 de abril, até porque o golpe já estava consolidado, né? Ele, depois de sentir que não dava mais para resistir, ele ainda tentou, ele foi para algumas fazendas, umas de amigos, outras dele, no interior do Rio Grande do Sul, voando num teco-teco. Ele não saiu imediatamente para o exílio, nós chegamos no Uruguai no dia 2, eu, a minha mãe e a Denise, e ele só chegou no dia 4, já sabendo que dia 2, na madrugada dia 2, o Congresso, através do Áureo Moura de Andrade, tinha declarado vaga a presidência da República, e ele fez questão de ficar no território brasileiro até que aquele Congresso legitimasse o golpe de Estado através de uma sessão ilegal, como foi. E esta é a nossa missão, como disse o Matias, 52 anos depois, que se emocionou ao ver a devolução das honras de chefe de Estado ao presidente João Goulart, coisa que em 1976 sequer a bandeira nacional foi hasteada a meio pau, não houve sequer o luto oficial dessa nação ao presidente. E também, Matias, nós vimos esse Congresso aí anular a vergonhosa sessão da madrugada do dia 2 de abril, que declara vaga a presidência da República. Isso foi uma grande conquista também desta nossa luta de restauração da memória, porque foi uma página negra da história do nosso Congresso. Hoje temos aí também uma votação que nos indica aí um Congresso que possivelmente vai eternizar aí um golpe. Hoje chamam de impeachment, ontem chamavam de revolução. Não era golpe, era revolução. Hoje também não é golpe, é impeachment. Mas tanto o Congresso de 1964, que legitimou o golpe de Estado, está talvez legitimando hoje isto que nós estamos vendo no Brasil. Mas, voltando ao posicionamento de Jango diante de tudo isso, ele, de repente, ele sabia que a morte, porque ele chegou até a dizer, em certo momento, a amigos, na frente da minha mãe, Maria Tereza, talvez tu volte viúva e com netos. Então esse é um momento que a gente deve refletir sobre aquilo que ele pensava, né? Era uma questão que ele sempre dizia: só voltarei depois do último brasileiro, e não pôde voltar. Foi o destino que lhe dedicou essa página na história brasileira de ser o único presidente a morrer no exílio sem poder voltar ao seu país. Essa prosa é tão boa que o tempo passa rápido. Eu queria ir para o encaminhamento final, João, pedindo para que você traduzisse para a gente, para o Brasil inteiro, para a comunidade trabalhista de todo o país, o que representa o nome João Goulart para esse elevado de São Paulo. Bom, o elevado de São Paulo eu acho muito significativo. Nós temos aí o Rio Grande do Sul prestando já várias homenagens. Hoje existe escola João Goulart, Avenida João Goulart, rodovia João Goulart. Mas São Paulo é um estado significativo para o trabalhismo. Não é? Nós tivemos em São Paulo aí, falta Getúlio ainda, né? Em São Paulo.
Eu acho que nós que representamos aí, de certa forma, de 1930, que Getúlio subiu, né, fez-se chefe de uma revolução e venceu, terminou com a política do café com leite, que imperava no Brasil há muito tempo. Eu acho de extrema significação o Minhocão, né, que apesar de ter uma grande contestação desde quando fizeram o Minhocão, por ser um monstrengo arquitetônico dentro de São Paulo, reconheço isso, mas o importante não é a colocação de tirar o nome do general Costa e Silva, que foi o grande inventor do AI-5, né, da ditadura, da repressão. Eu acho que é significativo, né, nós termos hoje, nesta política do exercício da memória e da verdade, nós termos em São Paulo a colocação do nome do presidente João Goulart no elevado que levava o nome do general Costa e Silva. Eu acho que é um grande avanço nos direitos humanos, na preservação da memória nacional e que pouco a pouco vai se contando. Eu acho que preservar os sítios de memória é importante, principalmente para preservar aqueles que lutaram contra a ditadura, aqueles que lutaram a favor da democracia, da liberdade, da justiça social. Nós esperamos, e aproveito essa oportunidade, Paulo, aqui na nossa casa, no PDT, para também lembrar que Jango foi cassado pela segunda vez aqui no Distrito Federal, por um governador que se diz socialista. Ia falar sobre isso exatamente agora. Por um governador, esse governador Hollenberg, que se diz socialista, mas nada mais é que protetor das piores elites que existem aqui em Brasília. Ele é tão pequeno que ele entra e sai pelo buraco da fechadura aqui do Palácio Buriti, dia e noite. Dado o recado, para que o Brasil possa entender, há um projeto gigante, que colocaria o presidente João Goulart, sua memória, junto às coisas mais evidentes que existem na capital da República. Projeto Niemeyer. Projeto de Oscar Niemeyer. E simplesmente não aconteceu. Para o vice-presidente que construiu Brasília. Que construiu Brasília, né? Então é duro a gente ter que conviver com isso, mas eu tenho convicção plena de que a gente ainda vai fazer uma prosa lá. E vai ser uma prosa em memória ao Jango. Vamos fazer isso. Muito obrigado pela tua presença com a gente. Eu que agradeço, queria me despedir, agradecer a presença de todos. Antes de você se despedir, em memória ao teu pai, uma salva de palmas aqui para nós. Eu queria me despedir e dizer que sempre é bom falar sobre Jango, e eu lembro aqui umas palavras. Miquiles, quando é mais velho que a gente, né? Palavras sábias. Não, mas eu acho interessante dizer o seguinte, que muitas vezes nós temos que nos questionar. Ele falava em Sócrates, e tem na maiêutica socrática e na República Platônica, que Platão foi o grande discípulo do mestre Sócrates, um questionamento sobre justiça. E eu acho que é bom a gente encerrar essas palavras, que quando se questiona sobre justiça, o mestre Sócrates perguntava: a quem confiaremos as nossas ovelhas? Ao bom pastor ou ao homem justo? E eu acho que muitas vezes a justiça representada pelas maiorias de um congresso que não é participativo e sim representativo, é melhor nós confiarmos as nossas ovelhas ao bom pastor. Para uma conversa interessante como essa de hoje, estamos indo embora. Até a nossa próxima prosa. Muito obrigado pela sua audiência.